vamos esmiuçar aí a Segunda Guerra Mundial, principalmente o início. Nós vamos dividir ela em duas aulas, né? Então a gente viu que aqui na Alemanha, né, o Hitler ele estava desenvolvendo uma política expansionista e ele começou a anexar territórios. Primeiro ele vai anexar a Áustria, que aqui eu já nem coloquei, porque no início da Segunda Guerra já era território alemão, a República Tcheca, que estava aqui, né, em 38, 39, finalmente ele se volta para a Polônia. A justificativa dele sempre era o seguinte: são territórios cuja população é alemã. Se a população é alemã, eles têm que pertencer à Alemanha. Essa era sempre a justificativa dele, tá? Então a Áustria era isso. A Áustria é ocupada por alemães, ela tem que vir fazer parte da Alemanha. Existe uma região na República Tcheca, que é a região dos Sudetos, que é ocupada por alemães, então ela tem que vir fazer parte da Alemanha. Aí nessa, deram no Tratado de Munique, como eu falei semana passada, essa região dos Sudetos para o Hitler. Aí o que ele fez? Aproveitou que a Tchecoslováquia estava sem defesa e invadiu o resto da República Tcheca. E aí, finalmente, a França e a Inglaterra falaram: ele não quer só os territórios onde são ocupados pelos alemães, ele quer expandir territorialmente. E aí ele se voltou para a Polônia, que nessa época existia uma coisa chamada Corredor Polonês. Por que era o Corredor Polonês? Porque quando acabou a Segunda Guerra, alguns territórios que eram da Alemanha foram incorporados à Polônia. E aí a Alemanha ela tinha um território aqui, o território grande, e tinha um pedacinho da Alemanha que ficava separado. E havia aqui um corredor polonês entre as duas partes da Polônia. E aqui você tinha uma cidade chamada Danzig, que era uma cidade que era quase toda ocupada por alemães, mas ela foi declarada um porto livre para dar acesso à Polônia ao mar. Então isso foi outra questão que não foi bem aceita pelos alemães, e depois então da Áustria e da República Tcheca, o Hitler se volta contra a Polônia, com essa mesma justificativa. Há territórios da Polônia que são ocupados por alemães e tudo mais. Só que dessa vez, a gente já está indo para a segunda metade de 1939, a França e a Inglaterra, que como a gente viu, foram deixando o Hitler crescer, o Hitler se expandir, sem fazer com que ele cumprisse o Tratado de Versalhes, deixando ele desrespeitar o Tratado de Versalhes, então a França e a Inglaterra agora resolvem dar garantias à Polônia, que caso ela fosse invadida, eles iriam ajudar a Polônia, tá? O Hitler ignorou esses acordos e no dia 1º de setembro de 39 ele invade a Polônia. No dia 3 de setembro, França e Inglaterra declaram guerra e é o início da Segunda Guerra Mundial. Entenderam isso? Depois disso, tem uma época que a gente chama de Guerra de Mentira. Depois que a Alemanha invadiu a Polônia, a França e a Inglaterra declararam guerra, tem uma época que é chamada de Guerra de Mentira, ou Guerra Estranha. Por quê? Existia uma declaração de guerra entre França, Inglaterra e Alemanha, mas ninguém atacou ninguém, para valer. A guerra está declarada. Então a guerra foi declarada em 3 de setembro, passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, só em abril, 8 meses depois, que vai começar a guerra para valer. E quem vai tomar a iniciativa na guerra? Vai ser a Alemanha ou vai ser a França e a Inglaterra? Quem vai tomar a iniciativa vai ser a Alemanha. E qual vai ser o país que ela vai atacar inicialmente? Em abril de 1940, ela vai atacar a Dinamarca, e a partir da Dinamarca, ela vai invadir a Noruega, tá? Sabe a Noruega? Vocês conhecem a Noruega, não conhecem? Todo mundo aqui agora conhece a Noruega, né? Se você não conhecia a Noruega, agora você conhece a Noruega. Não é verdade? Graças à magia do futebol, né? A magia da Copa do Mundo, graças à magia da Copa do Mundo, você conhece a Noruega, né? Como é que é o nome do atacante da Noruega? O Haaland.
Então, a Noruega fica aqui, ó, lá em cima. É um país escandinavo. O Hitler invadiu a Dinamarca e a Noruega. Por que ele invadiu a Noruega? Porque ele precisava de acesso ao minério de ferro para fazer a guerra, que vinha lá da Suécia e era escoado pela Noruega. Os ingleses tentaram defender a Noruega, mas não conseguiram, tá? Em abril. Logo no mês seguinte, em maio, aí o Hitler vai começar a guerra para valer. Quem que ele vai atacar? No dia 10 de maio de 1940, ele vai atacar a Bélgica, a Holanda e esse sim, um grande inimigo, a França. Então ele vai começar essa frente em 10 de maio de 1940. Olha só, na Primeira Guerra Mundial, o Hitler invadiu a Bélgica, a Holanda, e pela Bélgica ele vai invadir a França, porque geograficamente é uma região mais fácil, tem uma planície aqui que dá acesso ao território francês. Foi assim que os alemães invadiram a França na Primeira Guerra. E os franceses invadiram, foram lá, chegaram quase em Paris, os franceses resistiram e depois ainda venceram a guerra. Aí o Hitler foi inteligente, ele pensou, eu vou invadir a Bélgica, e aí os franceses e os ingleses vão achar que eu vou invadir, fazer a mesma coisa da Primeira Guerra Mundial. Não deu outra. O Hitler entrou na Bélgica, né, em 10 de maio de 1940. O que os franceses e os ingleses fizeram? Pegaram as tropas e invadiram a Bélgica aqui, próximo à fronteira, para deter a invasão alemã. Só que aí o Hitler, o que ele fez? Ele passou aqui por baixo, numa região chamada Ardenas, que tinha muitas florestas, pântanos, e aí os aliados acharam que ele não iria invadir por ali, mas justamente por onde acharam que ele não ia invadir, ele pegou todo mundo de surpresa e invadiu por aqui, em 12 de maio de 1940. 2 dias depois ele começa a invasão por aqui, e em cerca de 10 dias somente, ele vai conseguir chegar aqui no mar, no Canal da Mancha, e o que ele vai fazer? Isolar as principais forças francesas e britânicas aqui na fronteira com a Bélgica. Então, ele usou uma tática de guerra arriscada e inovadora que era chamada Blitzkrieg, era a guerra relâmpago. Então, o que era a guerra relâmpago? Ele invadiu o território inimigo em alta velocidade, sem esperar a infantaria. O que é a infantaria? Os soldados que vêm a pé, entenderam? Então, ele atacava com aviões, tanques velozes, que eram chamados de panzers, e caía para dentro do território inimigo. E aí ele surpreendeu os franceses e os ingleses, que estavam esperando uma invasão aqui pela Bélgica, como foi na Primeira Guerra. Então ele invade pelo sul, pelas Ardenas, faz esse movimento aqui, isola essas tropas, e essas tropas, então, o que tem que fazer? Evacuar. Corre todo mundo aqui para o Canal da Mancha em desespero para tentar fugir para a Inglaterra. Em 14 de maio, né, mais ou menos, 14 de maio, um pouquinho depois, ali por volta de 20 de maio, 22 de maio, mais ou menos, a situação aqui já está assim, terrível. A vitória já está meio consolidada e o pessoal tem que fugir para a Inglaterra. Vocês entenderam? Aí o Hitler o que vai fazer? Vai marchar em direção a Paris. Os franceses não vão conseguir resistir, tá? E em 14 de junho de 1940, eles declaram Paris, a capital francesa, uma cidade aberta. Ou seja, eles não queriam destruir a cidade. Então, basicamente, eles falaram o seguinte: nós não vamos resistir, está aberta a cidade, pode ocupar. Foi outra coisa criticada. Então, 14 de junho de 1940, você vê, ele invadiu o território francês quando? 12 de maio. Em 14 de junho, Paris já era conquistada. Mais ou menos um mês só, ele venceu a França. E aí o governo francês foge para o sul, mas logo na sequência, o Marechal Pétain, que era o chefe do governo, vai assinar um acordo de paz em 22 de junho, e 22 de junho de 1940 a França, então, sai da guerra. É derrotada oficialmente pela Alemanha em cerca de 5, 6 semanas somente.
Entenderam? Olha só que coisa, né? Aí o Hitler ocupou o norte e o sul, ele criou uma república fantoche, chamada República de Vichy, tá? Que era uma república francesa aliada aos alemães. Beleza? Enquanto isso, o Stalin da União Soviética aqui, que era o amiguinho do Hitler, tinha invadido a Finlândia e os países bálticos, a Letônia, Estônia e Lituânia. Na verdade, Estônia, Letônia e Lituânia, tá? E agora ele começava a pegar pedaços da Romênia. Beleza? Tá bom até aí então, né? Porque é meio-dia, eu falei que ia liberar vocês meio-dia. Tá bom, gente? Pode ir lá pro... quem vai dançar.